Marcelão, por que a escravidão acabou? Se era um bom negócio. Então, inicialmente agradeço muito o convite. Foi uma honra estar aqui. Já conhecia, vou te chamar de Negão, já conheci o Negão lá da Jovem Pan. Isso. Inclusive, você deu uma coisa muito curiosa que eu vou passar a usar. Você chama os comunistas de anti-horário. Anti-horário. Né? Muito bom. Eu vou usar isso daí. Excelente, Se você né? me deixar, eu vou usar. Eu te dou a referência. Com certeza. Mas eu achei muito bom, porque eu sempre critico os marxistas e achei isso daí excelente. O anti-horário é muito bom, né? Ficou muito bom, então eu gostei. Então eu vou usar, mas te dou a referência isso daí. Bom, então vamos... Então, sem fugir ao assunto, por que a escravidão acabou? Porque assim, eu sempre pensei na escravidão do seguinte... você tem uma colheita, você tem uma fazenda, você precisa semear, você precisa arar a terra, você tem todo um trabalho. Você tem escravos, você tem uma mão de obra que você compra e é sua, como se você tivesse comprado gado. Por que ela acaba? É uma coisa que eu nunca entendi. E por que demorou tanto no Brasil? Que parece que a gente foi um dos últimos, acertei? Fomos dos últimos, infelizmente. Aí, primeiro que a escravidão era uma coisa que era nunca para ter acontecido, né? É lógico que é uma coisa imoral, comércio de escravo é uma coisa... Comércio, não. Tráfico de escravos é uma coisa abjeta. Tem razão, ele era extremamente lucrativo por vários ângulos. Não é só o ângulo do senhor de engenho ou fazendeiro aqui do Sudeste. Era um bom negócio para as tribos africanas, porque como que era o comércio de escravos? Os portugueses, ou holandeses, ou ingleses, ou franceses, todo mundo fez comércio de escravo. Não foi só português, não foi só espanhol, foi todo mundo. Todo mundo tem culpa no cartório, por assim dizer. Então, eles não iam atrás de africanos livres. Então, a impressão que tem, eu achei que ia ver um livro escolar que era assim, uma representação do homem europeu lá pegando o laçando ali, né? É verdade, laçando no meio do mato. É uma iconografia completamente ridícula. O que acontecia? Muitas guerras na África, né? Assim como no Brasil as tribos sempre ficavam se matando e guerreando, e a tribo vencida virava escravo da tribo vencedora. Quando não virava janta também, né? Quando não virava janta, porque na África também tinha canibalismo e tinha sacrifício humano. A África chegou a ter açougue de carne humana. Cara. E era muito comum a tenda, né, a base do líder tribal, né, a oca do líder tribal, usando uma expressão que não é da África, não é do Brasil, que era apavilhada de ossos humanos, para ele demonstrar poder. Às vezes ele pendurava colares com ossos humanos, igual no Brasil, igualzinho. Então, era uma coisa que as tribos africanas tinham honra de ter escravos, porque significava que eles eram vencedores. E antes que eu esqueça, algumas, não muitas, mas algumas, protestaram contra o fim da escravidão. Teve protesto, uma carta de um rei africano protestando contra a Rainha Vitória, por que ela estava querendo combater o tráfico negreiro, e uma carta ao rei de Portugal também, porque ele também estava querendo combater o tráfico negreiro. Então, sobre o ângulo das tribos africanas, havia uma escravidão endêmica lá, né? Então, havia um excesso, quer dizer, havia muito escravo que eles podiam absorver, então eles podiam negociar esses escravos. Alguns ficavam com eles como escravos, outros eram sacrificados. E aí, então, eles eram vendidos para esses traficantes de escravos na Rota do Atlântico. Também tinha a venda da Rota do Saara, que era para os muçulmanos. E também tinha a venda também na Rota do Índico também. Então, não é só para o Atlântico que vinha. Aliás, a Rota do Saara é muito mais antiga que a do Atlântico, né? E a do Índico também. Então, aí se negociava com esses traficantes de escravos, que aí, então eles vendiam os escravos para os Estados Unidos, para as 13 colônias, Caribe e para o Brasil. O Brasil que via a maioria desses escravos, mais ou menos 40% do tráfico atlântico. A maioria vinha para cá. A maioria veio para o Brasil. Dos 12 milhões estimados de africanos que foram... que fizeram, né, a travessia do Atlântico, né, da África para a América, 4 milhões é o Brasil. Os números variam, né, de um autor para o outro. Por causa do nosso tamanho? Então, porque aí que tá. Existe a lenda que o Brasil era uma colônia pobre. Ora, para suportar uma vinda de africanos para cá, significava que havia muito trabalho. Que havia uma atividade lucrativa demanda, aqui, que tinha demanda. Então, isso prova que a colônia do Brasil não era pobre, era rica. Porque era muito caro esse tráfico de escravos. O traficante de escravos cobrava caro, né? Então, se não houvesse então, uma rentabilidade por parte do
senhor de engenho, dono de fazenda. Lembrando que a maioria dos escravos que vieram para o Brasil não foram para trabalhar em grande propriedade, trabalhar em pequenas propriedades. Então, às vezes, era mais comum no Brasil alguém ter um escravo ou 2 do que ter 100, 200. Nos Estados Unidos era o contrário, era mais comum ter muito escravo do que ter pouco. Né? Então, foi muito lucrativa para as tribos africanas, para os traficantes e para aqui quem precisava da mão de obra, quem não tinha que pagar. Tinha um investimento pesado inicial, depende da época da história, né? Porque tinha equivalente em ouro, então dá para saber. Nas épocas que o comércio dava uma refreada, o custo de um escravo era o equivalente a uns 300 mil reais hoje. Já chegou épocas que era mais barato, né? Naquela época a gente plantava o quê? Cana? Então, teve vários ciclos de riqueza no Brasil. O primeiro ciclo de riqueza foi o pau-brasil, que não foi associado à escravidão porque não tinha tanto lucro. O primeiro ciclo de riqueza a necessitar de obra escravo foi a cana-de-açúcar, com os engenhos, principalmente no Nordeste. Aí temos outro ciclo de riqueza com o ouro, que também demandou escravos para trabalhar em Minas Gerais. Tem o outro ciclo de riqueza, aí aqui associado principalmente a São Paulo, o ciclo do café, que também demandou muita mão de obra escrava. Né? Então, o Brasil teve vários ciclos econômicos, né? Dominantes, não foram os únicos. Existe uma lenda que o Brasil era só plantation. Plantation é monocultura exportadora. Não é verdade. Só para você ter uma ideia, a pauta de exportação da Bahia, no final do século XVIII, era mais de 100 itens. Né? Mais de 100 itens de exportação. Então, era muito plural. E também um mito que a única coisa que interessava ao Brasil na África era escravo. Não é verdade. Teve um forte intercâmbio comercial e cultural entre o Brasil, principalmente a Bahia, e a África, principalmente a Angola. Então, houve muito intercâmbio. Teve brasileiros que foram morar na África. O Brasil chegou a ter uma colônia de brasileiros negros em Benin, por exemplo, na Nigéria. Então, quando a França dominou Benin, Dahomey, não é mesmo? Eles tiveram que fazer uma escola onde falava português, tal quantidade de brasileiros negros lá. E no Ghana, em Ghana também, na Nigéria, chegaram até a fazer uma igreja, acho que foi demolida, no estilo aqui do Brasil, lá, que eles eram católicos, né? E eles tinham até uma presença nomes. forte, então. Presença forte. Eles tinham até uns nomes, né? Em Gana, eles eram chamados de ajudás, esses brasileiros. E na Nigéria, eram chamados de tabons. Porque o brasileiro fala, tá bom. Tô brincando. Aí virou tá bom. Então, teve um intercâmbio. Né? Quem começa com a parada, vamos dizer assim? Eu queria voltar realmente na pergunta que você fez. Que é isso. É tipo assim, por que parou? Né? Por que se era tão lucrativo? Né? Houve um movimento no século XIX, principalmente via Inglaterra, de querer acabar com isso. Quer por questões humanísticas, quer também por questões econômicas. Teve também pressão da Igreja Católica para acabar com isso, tanto no Brasil como vindo de Roma, que tem que acabar com esse comércio escravo, que é imoral, que não tem jeito. Então houve pressões de vários lados. A pressão mais efetiva foi pela Inglaterra. Não porque a Inglaterra fosse defensora, boazinha, não, mas por outros interesses, inclusive pelo próprio interesse da demagogia. Estamos aqui liderando a abolição de escravidão. Né? A gente vê muito que a esquerda pega pautas interessantes, ecologia, defesa dos oprimidos e tal, tudo conversa mole, mais ou menos a mesma linha da Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha algumas malandragens. A Inglaterra estava já passando pela Revolução Industrial. Ora, a Revolução Industrial você tem que pensar no mercado consumidor, escravo não consome, quem consome é assalariado, e aí a gente começa a produzir, a Inglaterra pensando, está produzindo coisas de maior valor agregado. Quem que vai comprar isso? Escravo não tem dinheiro. Então, vai ter que ser alguém que já tem que ter dinheiro. Então, se pensou-se em assalariados, né, para isso. Só que a Inglaterra fez uma malandragem, né? Ela, depois, quando acabou o tráfico de escravos, uma coisa que é pouco comentada, ela patrocinou, ou melhor, empresários da Inglaterra, né, fizeram um comércio de escravos disfarçado, sem esse nome, chamado de coolies ou blackbirds. Blackbirds no Extremo Oriente e Oceania. E para a América, chamado de coolies.
mas totalmente fora da lei ali. Ou não? Totalmente, Ou mas tipo, eles fizeram mudaram o vista nome grossa, e fizeram né? uma lei Vista ali. grossa. Então eles iam na China, na Índia, montavam contratos fajutos, contratos fake, hoje seria a língua usada. E aí os coitados indianos e chineses, passando necessidade lá, assinavam os contratos de trabalho, pegava essa turma, põe nos mesmos navios que os africanos até então levava entraram, os africanos. Os africanos e levavam para os mesmos destinos dos africanos. Caraca, velho. Então, o Equador pegou isso, Chile, Peru, costa leste, costa oeste americana. Eles mudaram um pouco o nome e a mão de obra. Mudaram o nome, a mão de obra e o foco. Eu posso dizer, então, que é uma espécie de pressão da Revolução Industrial? Ela que acaba meio que pressionando o fim da... Sim, dado mas ela não... Então a escravidão não acaba pelo ser humano olhar e falar assim, caraca... É meu semelhante. Caraca, a gente tá semelhante. Não é errado. Um interesse não, ali no meio, entrou um interesse financeiro e a do prova tipo... disso é que quando alguns lugares que ainda precisavam de escravo inventaram os coolies. Lembrando que o Brasil pegou muito pouco coolie. Uhum. O Brasil até pegou aí no máximo uns 3 mil coolies. Mas o resto do mundo... Por que a gente demora? Porque demorou para chegar à indústria aqui? Então, esse caso é interessante. Por que demorou no Brasil, né? Aliás, o Brasil, quando teve a abolição de escravos, antes que eu esqueça, libertou 700 mil escravos. E nos Estados Unidos, quando houve a libertação dos escravos, foi 4 milhões. Caraca. Por que a diferença tão grande se aqui Se a recebeu gente recebia mais, escravos, né? E lá recebeu menos? Porque aqui no Brasil tinha mais alforria. O Brasil foi o lugar do mundo que teve mais alforria. Estudos sistemáticos feitos por historiadores que foram em cartório do século XIX, havia então um hábito muito enraizado no senhor, ou o senhor de engenho, dono de propriedade, qualquer um, de quando morresse, no testamento, libertasse os escravos. Então a quantidade de alforria do Brasil foi a maior do mundo. Então a gente era bonzinho, velho. Era perto dos outros, o Brasil era melhor, sem dúvida. Mesmo com a demora. O Frank Tannenbaum, que é um autor americano que tem um clássico sobre o tema de escravidão, ele diz que no Brasil é o lugar mais bem tratado dos escravos. Depois a Espanha, depois a França, depois a Inglaterra, e o pior deles era a Holanda. Caramba. Vários viajantes que vieram no Brasil, principalmente Saint-Hilaire é o sobrenome, né? Auguste de Saint-Hilaire, quando andou no Brasil, ele na coisa disse que aqui os escravos eram mais bem tratados que em outros locais. Muitos locais os escravos comiam à mesa com o senhor. Isso é relatado também pelo Câmara Cascudo aqui no Brasil, que pouca gente, a esquerda odeia o Câmara Cascudo porque ele fala umas verdades lá. Interessante. O Gilberto Freire também fala nesses termos. Então, tinha esse tratamento mais tinha um tratamento olho no olho, muito ali. mais humanizado no Brasil. Interessante. Então, se comia à mesa com os caras, rezava junto com o senhor. Havia uma legislação protetiva. Em Minas Gerais, tem um instituto jurídico único na história da escravidão, pelo que eu achei, chamado de coartação, que é o direito que o escravo tinha de trabalhar um dia por semana para comprar a própria liberdade. Que legal. Que aí ele, com aquilo, ele juntava uma grana para poder... Então, o escravo trabalhava de segunda a sexta, sábado ele trabalhava para ele e domingo ele descansava.